Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade sobre essas aulas que estamos falando tanto de comunicação. Hoje nós falaremos dos elementos da comunicação. Por quê? Comunicação, como a gente já tem dito, é algo tão importante para nós seres humanos, para todos os seres, né? Os seres se comunicam. A gente também se comunica. E a gente utiliza a linguagem. Mas para que a linguagem ocorra, a gente precisa de alguns elementos. E são esses elementos que nós vamos tratar hoje. A transmitir mensagem entre o emissor, o receptor, entre, por exemplo, eu agora estou aqui transmitindo uma mensagem para você que está aí do outro lado. Isso é comunicação. E isso é tão importante, não é? E a gente está o tempo todo nos comunicando. O tempo todo estamos utilizando esses elementos da comunicação. O termo comunicação, ele vem do latim, significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Então, o principal da comunicação é isso, é partilhar algo. Neste momento, estou partilhando um pouco do meu conhecimento para você aí em casa. Vamos falar de alguns elementos da comunicação, tá bom? O emissor. Quem é esse emissor dentro da comunicação? É o chamado locutor ou falante. É aquele que vai emitir a mensagem. Neste caso, nesse momento, eu estou sendo a emissora. Eu estou transmitindo a mensagem para você. O receptor é aquele que recebe, o ouvinte ou interlocutor. Neste caso, é você que está aí assistindo o meu vídeo agora. A mensagem é esse objeto da comunicação. No momento, é o conteúdo, ok? Que nesse caso é uma metalinguagem, porque nós estamos falando do elemento da comunicação. Então, eu estou utilizando o elemento da comunicação para falar da comunicação. Então, isso é a mensagem dessa nossa conversa. Se eu, por exemplo, mando uma mensagem para minha mãe falando que eu vou me atrasar para o almoço, a mensagem, qual é o objetivo daquele conteúdo, daquela mensagem que eu mandei para minha mãe? Que eu vou me atrasar para o almoço. Então, aquilo é a mensagem no momento. Então, é o conteúdo daquela conversa. Então, vamos lá. Emissor é quem emite, o falante, o locutor. O receptor é quem recebe, é quem ouve, o interlocutor. A mensagem é o conteúdo da conversa, é o conteúdo deste diálogo, desta comunicação. O código. O código é o conjunto de signos. No caso, são aqueles elementos que compõem a mensagem. Por exemplo, neste momento eu estou usando a língua portuguesa, oral, ok? Então, é a língua portuguesa. Se eu mandar na mensagem que eu mandei para minha mãe, colocar uma carinha de triste, o emotion, por exemplo, qual é o código, além da língua portuguesa? Uma imagem. Então, o código nada mais é do que os símbolos, os signos que você utiliza na mensagem. O canal. O canal, ele vai corresponder ao meio pelo qual essa mensagem está sendo passada. Neste momento, você que está em casa, você está recebendo essa mensagem, esse meu vídeo, ou pelo celular, ou pelo computador. Este é o meio. A internet está fazendo essa ponte, tá? Se eu estivesse conversando com você presencialmente na sala de aula, o canal seria o quê? Minha voz, não é? Então, se eu ligo para minha mãe e falo, mãe, estou chegando atrasada para o almoço, o canal é o telefone, ok? O contexto, ele vai se tratar da situação comunicativa. Como é que se dá esta comunicação? Nesse momento, é uma aula remota, uma aula online. Então, você está em casa assistindo minha aula. Este é o nosso contexto. Se eu mando a mensagem para minha mãe falando do almoço, o contexto é uma ligação de telefone
eu no ônibus atrasada, minha mãe em casa me esperando para almoçar. O ruído. O que é o ruído? Ruído na comunicação, ele vai entrar como aquilo que atrapalha. Seria a melhor forma de dizer isso. Aquilo que atrapalha a mensagem, ao código, atrapalha a comunicação. Por exemplo, se você estiver sem internet agora e a sua internet estiver falhando e você não conseguir assistir essa videoaula, o ruído desta comunicação é a queda na internet. Ou, se eu estou tentando falar com minha mãe por telefone e o sinal não está legal, o sinal está falho, eu não consigo falar com ela, o ruído vai ser isso, sinal falho. Ou mesmo, se eu mandei um áudio de WhatsApp, mas aí eu falei baixinho e ela não conseguiu ouvir, o ruído vai ser a voz baixa. Então, o ruído é tudo aquilo que atrapalha a comunicação. Por exemplo, eu arranjei uma paquerinha, escrevi meu nome, meu endereço num papelzinho. Ele pegou e colocou no bolso, mas ele esqueceu. Acabou lavando a roupa e o papel estava dentro da roupa. Qual foi o ruído? A água que estragou a tinta no papel. Ok? Então, a gente tem que entender para que a comunicação ocorra, todos esses elementos, eles têm que estar de acordo. Se eu estivesse conversando com você em mandarim, por exemplo, falando uma língua aqui que você não entende, nós teríamos um ruído muito grande, porque o código não seria igual para os dois. Ou, se você, por exemplo, se eu tivesse alunos que fossem surdos, e eu não estou fazendo libras, por exemplo, eu não estaria atingindo este meu aluno, então teríamos um erro aqui de comunicação, uma falha na comunicação. Ok? Então, a comunicação, para que ela ocorra, todos esses elementos, eles precisam estar em conjunto. Eu tenho aqui uma imagem que vai meio que sintetizar tudo isso. O emissor, que vai direcionar uma mensagem que tem tudo a ver com o código, né? Dentro de um certo canal para o receptor. Então, tudo isso tem que estar de acordo, senão não vai acontecer a comunicação. Por fim, vamos ler essa tirinha? Diz assim, uma garotinha, um garoto, o garoto está com o livro na mão e diz: meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixa mais sábios, mas não noto nada diferente. Aí a menininha pergunta: você já leu eles? Ele responde: não. Por quê? Então a gente pode entender que esse garotinho não entendeu o significado de tornar-se sábio. Por que o pai dele dá os livros a ele? Porque no momento em que ele lê os livros, ele vai aprender mais, vai aprender mais conteúdo. Como você que vai pegar seu material agora, vai ler o texto que está lá, vai assistir essa videoaula de novo, se for preciso, para responder as questões. Na questão lá, eu perguntei: quem é o emissor no quadrinho 2? Me responda lá. Se você quiser, pode me responder aqui também nos comentários, tá certo? Pois é, vou deixar agora com vocês. Respondam leiam o material, respondam as questões e eu encontro com vocês na próxima aula, ok? Um grande beijo!